Olá, tudo bem? Bom, eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das Oficinas Culturais de Caraguatatuba, e hoje nós vamos falar sobre mais um assunto do teatro, né? Se você não viu as outras aulas, dá uma olhada que tem muita coisa legal. É um bate-papo sobre muitos assuntos relevantes dentro da área do teatro e para que você possa conhecer um pouco, né? Geralmente nos cursos de teatro a gente faz muita técnica, a gente trabalha muito corpo, a gente faz muito exercício e às vezes a gente não consegue muitas vezes falar, dar o passo a passo de como tudo isso funciona no teórico, né? No que a gente entende ali, né? Dentro do processo, né? Então, por isso esse bate-papo, por isso essa fala, por isso esse momento de troca onde a gente pode conhecer, né, como funciona a logística disso tudo no palco. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o processo de criação e suas formas. Então, no trabalho interpretativo, a gente passa por etapas. A gente tem um processo de trabalho para poder chegar, né, no resultado final, que é o personagem, que é o espetáculo. É óbvio, tá, gente, que muitos atores, né, não é uma regra, você só pode fazer daquele jeito. O que eu tô falando aqui é um passo a passo do que geralmente é o que ajuda o ator amador a chegar no processo final mais tranquilo. Os atores profissionais têm as suas técnicas, têm seus jeitos, e cada um sabe a forma que para você, né, o que para ele é mais natural, né? Então isso não é regra absoluta. Mas para um ator amador, a gente precisa, né, aquele ator aprendiz, né, a gente precisa levá-lo, né, ter um processo para que ele entenda como funciona isso. Bom, e como que é, né? Como que funciona isso tudo, professora? Interpretação. Vamos começar. Primeiro para a gente poder entender o que é interpretação? A interpretação é a arte na qual o ator usa, né, de si mesmo, né, tanto do seu corpo, da sua voz, de tudo que é do todo o seu mecanismo né, que ele conhece como instrumento. Para quê? Para seu personagem, para o espetáculo, para aquilo que ele precisa trazer, tá? Então, tudo isso é uma expressão, é um instrumento de expressão. Então, o ator, qual é o instrumento dele? É o próprio corpo, é a própria voz, é a própria, é si mesmo. Então, por isso que é importante esse processo de autoconhecimento, onde ele consegue entender como é a voz dele, como é o corpo dele, até onde o corpo dele vai, né? Como eu já falei, isso tudo faz parte de técnicas para que você descubra, tá? Bom, e aí o processo de trabalho? Como funciona esse processo de interpretação? O ator, né? A gente tudo começa na leitura do texto. Então, geralmente vem o ator, vem o diretor, ou vem aquela pessoa que vai dirigir o personagem, né? Vai dirigir o espetáculo e traz um texto. Olha, leia isso. E aí o ator vai ler. Então, o primeiro passo é a leitura, certo? Então, ele vai entender aquela leitura. Ah, esse espetáculo fala disso. Esse espetáculo é um drama, por exemplo, né? Ah, é um drama. Ah, qual é o personagem que eu vou fazer? Ah, Maria. Ah, Maria, então a Maria, ela passa por um processo difícil na vida dela. Então, isso faz parte do entendimento que acontece na leitura, certo? Bom, e aí ele se apropria também dos comentários do autor, porque para quem não viu, para quem não leu, acho que é fundamental para você que gosta de teatro, procurar textos de peças de teatro, tá? Porque é diferente o livro que a gente lê um texto, é muito diferente, onde no texto de teatro a gente tem falas, a gente tem comentários do autor para ajudar ao entendimento do que tá acontecendo ali naquela cena. Então, são textos divididos em atos, né? São textos divididos em momentos ali e tem uma distribuição diferente de um texto normal. Então, se você não conhece, procura na biblioteca, no Google, né? Procura lá. Textos de peças de teatro, você vai ter vários, inclusive para baixar.
E aí é bom você também estimular esse momento de leitura. Bom, e dentro desse texto tem os comentários do autor. Então, geralmente tem uma fala do personagem e aí embaixo, né, tem o comentário, né? E aí o personagem tal apareceu trazendo um objeto X para não sei o quê. Então, tudo. Aí fala, você vai vendo as imagens acontecendo, você vai entendendo o porquê daquelas falas. Né? É uma distribuição de textos diferente. Depois eu vou trazer também um texto, uma aula para vocês, só explicando como funciona na teoria, na prática, a leitura do texto de teatro. Que isso também é bem interessante, tá? Bom, vamos continuar. Imaginação do ator somada à sua técnica e ao seu trabalho de criação. Então, é importante que a gente imaginar, criar, mas ela também tem que vir somada com técnicas, né? Com a criação, com um trabalho muito forte e responsável do ator. Bom, vamos lá. Para interpretar o personagem, não apenas decorar o texto. O personagem precisa de uma história para sobreviver no palco. Bom, e aí é fundamental. Beleza, então, primeiro passo, texto, a gente pegou, leu, entendeu. Então, agora o que eu faço? Eu decoro o texto e vou pro palco? Não! Lógico que não. A gente precisa, então, construir esse personagem. Aí começa a etapa da construção desse personagem, que é um trabalho do ator. Onde ele vai olhar aquele texto, ele vai procurar entender cada palavra, cada sentimento, por que ele está sentindo isso, por que aquela personagem está falando isso. Tem que entrar no personagem. E para isso, ele precisa construir o quê? Uma história. Tá? Ele precisa escrever uma história. Passado, presente e futuro. E isso é um processo muito gostoso, mas muito delicado também, né? Porque você está criando uma pessoa, né? No texto que você lê, você não tem todos esses detalhes, você não sabe de toda a história. A pessoa nasceu ali, fez isso e chegou isso e não tem. Quem vai criar é você. E você tem que criar ator para poder chegar nessa história e aquela história fazer muito sentido para você, aquela fala entrar em você como verdade e você subir no palco e fazer com verdade. Se você não tiver essa base antes desse personagem, vira um decoreba. Né? Então, eu vou decorar que ele falou isso e vamos embora. Então, tem que ter um trabalho antes de subir no palco, lógico. Personagem tem sentimentos, medos, alegrias, como uma pessoa normal, né? É uma pessoa, a gente precisa pensar nisso. Então, a gente tem que ser fiel aos sentimentos do personagem, né? E isso só tem como acontecer quando você começa a estudar a história, a criar, a entender, a compreender aquela história, né? Muitas vezes, por exemplo, as pessoas fazem assim, eu faço um vilão, né? E aí você precisa trazer aquele vilão com verdade, né? E para você trazer com verdade, como eu já falei, a gente cria a história, né, desse personagem. A gente precisa defender o nosso personagem com unhas e dentes. Então, mas ele é ruim, ele maltrata as pessoas, ele bate nas pessoas, sei lá. Como é que eu vou amar esse personagem? Como é que eu vou defender esse personagem? Através da história dele. Não foi você que criou? Por que ele é ruim? Ele não nasceu ruim. Ele tem alguma coisa. Ele passou por algum trauma, ele vivenciou alguma coisa que o transformou, que deixou ele desse jeito. Então você começa a defender, por quê? Porque você conhece a história. Nossa, mas ele sofreu tanto para chegar ali. Não justifica. Mas ele sofreu muito. Então eu torço para que esse vilão, ele se transforme, ele modifique, ele aprenda. Ele está vivenciando uma coisa que não é legal. Então, olha que divertido. É por isso que quando a gente pega um vilão, a gente defende com unhas e dentes. Porque a gente que criou a história, né? E tem que fazer sentido. Bom, e aí? Bom, e o personagem, gente, como eu falei, cada um tem sua forma, cada um cria, né, da sua maneira. Mas para o ator aprendiz, ele precisa ter um passo a passo de como chegar, de como encontrar esse caminho de criação. Bom, o ator, eu acho que um ponto importante também de falar, o ator, ele não sofre com o personagem, tá?
É lógico que a gente fala, nossa, coitado desse, mas na hora, na prática ali, vivenciando ali, interpretando, você não pode sofrer. Você tem que trazer o seu personagem, tá? Agir como se fosse a situação. O ator deve saber o que está fazendo, não improvisar ou depender da inspiração. É lógico que aqui eu tô falando, né, de uma técnica onde você precisa manter aquilo ali. Você não pode criar um personagem pensando, ah, tudo bem, na hora chega lá eu improviso. Não. Imprevistos pode acontecer e você pode, aliás, deve improvisar. Mas você não pode ensaiar e trabalhar pensando que na hora você se vira e improvisa, porque aí vira bagunça. Entendeu a diferença? A técnica do improviso é muito bem-vinda, é maravilhosa para trazer muitas coisas boas para o ator, mas ele não pode ser a base. Ele tem que ser algo que vem e você precisa dominar, porque é uma técnica, né? Para ajudar, não para ser um conforto, tá? Bom, gente, falamos muito sobre personagens, sobre criação, sobre as linguagens do teatro. E a partir desse vídeo, nós vamos, já no próximo, a gente já vai começar a falar sobre os estágios do personagem, né? Um pouco detalhado, passo a passo, para você, se você quiser, anota tudo isso. Eu acho que isso é muito importante. Baixa na internet textos de teatro, procura fazer esse passo a passo, a leitura, a construção do personagem, como você vai criar essa história. Tudo isso é importante para te ajudar. Quem sabe você cria uma biblioteca de personagens aí para depois você utilizar quando a gente conseguir voltar a trabalhar ali nos palcos, né? Tá bom? Muito obrigada, gente, e até a próxima!